Os últimos anos foram anos de instabilidade e de turbulência política no noroeste africano. Países como a Guiné-Bissau, a República Centro-Africana ou o Mali foram palco de golpes de Estado e têm ainda pela frente um futuro incerto. Na antiga colónia portuguesa, as eleições gerais previstas para meados de março voltaram a ser adiadas, num acordo subscrito pelos principais partidos do país. É da estabilidade política na Guiné-Bissau e no noroeste de África que vamos falar durante a próxima meia hora. Rui Flores, funcionário da Organização das Nações Unidas e do Centro Universitário, é o convidado desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito boa noite. Obrigado, Dr. Rui Flores, por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Eu começava pela situação na Guiné-Bissau, porque é o país onde trabalhou mais recentemente. Este adiamento das eleições não é algo muito promissor. As eleições foram adiadas em novembro do ano passado, estavam previstas para 16 de março, voltaram agora a ser adiadas para 13 de abril. Para quando a reposição da ordem constitucional na Guiné-Bissau? E, antes de mais, porquê é que estas eleições não se podem realizar ainda em março? Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. As eleições na Guiné-Bissau estavam, de facto, como disse, primeiro previstas para 24 de novembro do ano passado, foram adiadas devido a um conjunto de fatores, nomeadamente uma resposta tardia da comunidade internacional em financiar o processo eleitoral na Guiné-Bissau. Infelizmente, a Guiné-Bissau não tem os meios disponíveis para poder pagar ela própria, o governo pagar as eleições, uma situação que tem-se repetido ao longo dos anos e que faz com que o governo tenha de pedir o apoio à comunidade internacional. No início houve uma certa resposta tardia por parte dos principais doadores e o processo começou, nomeadamente, do recenseamento da população eleitoral, o recenseamento eleitoral da população, que não é feito na Guiné-Bissau desde 2008. E, portanto, sendo que em 2012, a quando das últimas eleições que levaram ao golpe de Estado de 12 de abril de 2012, um dos problemas que a oposição referiu na altura foi que não tinha havido, de facto, um recenseamento atualizado da população. E para se realizar eleições neste período de transição era necessário, de facto, que houvesse uma atualização dos cadernos eleitorais. O início do processo de recenseamento eleitoral não foi fácil. Foi graças à presença do apoio de Timor-Leste, uma cooperação sul-sul na Guiné-Bissau, em virtude da presença também na Guiné-Bissau do representante do secretário-geral das Nações Unidas, Ramos Horta, o antigo presidente de Timor-Leste, levou a que Timor-Leste providenciasse o material informático que era necessário para fazer a atualização dos cadernos eleitorais e fazer o recenseamento da população por todo o país. Isto começou um pouco tarde, e só foi terminado agora, no dia 10 de fevereiro, segundo os dados de que dispomos, aparentemente cerca de 91% da população prevista inicialmente com capacidade eleitoral para este processo foi registada, o que é uma boa notícia, porque o processo começou torto no início, com apenas meia dúzia de kits para um país com uma população de 1,5 milhão de pessoas, 1.600.000 pessoas, e em vários distritos eleitorais. O processo está concluído agora. Também há outro elemento muito importante que nos pode dizer que vai haver eleições, provavelmente a 13 de abril, que é a data que se fala agora, porque também o PAIGC fez recentemente o seu congresso e elegeu Domingos Simões Pereira, o antigo secretário executivo da CPLP, como presidente. E, portanto, ao mesmo tempo que o Estado não se tinha preparado a tempo para fazer o processo eleitoral, a preparação dos cadernos eleitorais, também alguns dos partidos políticos não estavam ainda preparados para ir a eleições. Neste momento, com o PAIGC tendo já eleito a sua nova liderança, parece que estão reunidas as condições para termos as eleições a 13 de abril. Falava da falta de interesse da comunidade internacional. O principal financiador deste processo de recenseamento acaba por ser um país, de certa forma, insuspeito. Um país em vias de desenvolvimento, um país que emergiu há muito pouco tempo também de sérias dificuldades. Como é que se explica esta falta de interesse da comunidade internacional, nomeadamente do Ocidente? Porquê é que a Guiné-Bissau é um bocado a história de Pedro e do Lobo. A Guiné-Bissau, pela turbulência pela qual passou, deixou de ser
um país de confiança, chamemos assim? Eu diria que, digamos que podemos ver duas partes na sua questão. A primeira parte é o que diz respeito à cooperação Sul-Sul. Eu acho que no futuro, sobretudo a partir do momento que os africanos consideram que, antes de mais, é preciso encontrar soluções africanas para os problemas africanos, vai levar a que a cooperação regional e as organizações regionais tenham cada vez mais um papel na resolução dos problemas dos países africanos. É o que tem acontecido, por exemplo, na Guiné-Bissau, com a presença da CEDEAO, da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, e também na República Centro-Africana, com a intervenção da Comunidade dos Estados da África Central, que foram, no início, na tentativa de resolver os problemas internos destes países, as organizações que apareceram em primeiro lugar a ajudar estes países. No caso de Timor-Leste, que não é um país africano, como toda a gente sabe, há aqui, de facto, uma intervenção, um apelo à participação de Timor-Leste, que é feito por José Ramos Horta, o representante do secretário-geral das Nações Unidas, que é timorense, e uma resposta positiva por parte do governo timorense a ajudar o governo da Guiné-Bissau. Timor-Leste avançou com 6 milhões de dólares para financiar o processo de recenseamento e uma equipa de cerca de 40 pessoas, chefiada pelo secretário de Estado da Descentralização Administrativa de Timor-Leste, que foi ajudar a Guiné-Bissau, nomeadamente o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, na feitura do recenseamento. Eu acho que isto é um dado importante em termos de relações internacionais e de apoio ao desenvolvimento. Porquê? Porque, de facto, as grandes potências do mundo, primeiro, na Europa há uma crise financeira muito grave e as grandes potências têm muitas solicitações. E a Guiné-Bissau, de certa forma, e também a República Centro-Africana, têm sido, de certa forma, esquecidas pela comunidade internacional. E este apoio de países que têm alguma disponibilidade financeira, que é o caso de Timor-Leste, que em termos de desenvolvimento humano continua a ser um país mais da parte de baixo da tabela, mas ao mesmo tempo é um país rico em termos de recursos naturais e que tem um fundo petrolífero que permite ao governo e sobretudo à população poder pensar que serão investimentos, através desse fundo petrolífero, investimentos serão feitos no desenvolvimento do país. E ao mesmo tempo garante também que poderá o país ajudar, o governo deste país, ajudar outros países que não têm tanta disponibilidade financeira. É o que aconteceu e é o que está a acontecer. O processo de recenseamento eleitoral demorou um pouco mais do que previsto, mas terminou agora no dia 10 de fevereiro. Outra questão é porque é que a comunidade internacional tem tido alguma parcimónia no apoio a governos como o da Guiné-Bissau. Bom, em primeiro lugar, a Guiné-Bissau está num período de transição. Houve um golpe de Estado em 2012, no dia 12 de abril, e este governo é um governo de transição que tinha como principal função organizar as eleições. E, devido às sanções que foram impostas, nomeadamente pela União Europeia, pela União Africana, a capacidade de resposta de um governo que está tão dependente do auxílio externo encontra-se um pouco diminuída. E, de facto, a Guiné-Bissau não está na agenda das principais potências mundiais, em termos de apoio. Há uma tendência que eu acho que é positiva, é que com a presença de Ramos Horta na Guiné-Bissau, a atenção, o foco da comunidade internacional e dos mídias está um bocadinho mais presente, há um pouco mais de interesse no que a Guiné-Bissau diz respeito, porque de facto Ramos Horta traz um conhecimento e uma aura de um ex-presidente, de um Prémio Nobel da Paz, o que permite de facto à Guiné-Bissau estar um pouco mais presente na agenda da comunidade internacional. Teve impacto no serenar dos ânimos, passa a expressão, a indicação ou a nomeação de José Ramos Horta como representante do secretário-geral das Nações Unidas. O mandato de Ramos Horta acabou a 9 de fevereiro. O Prémio Nobel da Paz disse, entretanto, que estaria disponível para ficar na Guiné-Bissau durante mais alguns meses. O contributo que José Ramos Horta deu ao longo deste último ano fez a diferença? Eu acho que Ramos Horta tem uma capacidade enorme de diálogo
com os diferentes interlocutores presentes na Guiné-Bissau. Não apenas os interlocutores internos, mas também com a comunidade internacional, como disse há pouco. Isso foi, de facto, uma mais-valia para a presença das Nações Unidas na Guiné-Bissau. De facto, Ramos Horta, segundo sei, tem a intenção de levar este processo da transição política na Guiné-Bissau até ao fim. Portanto, as eleições vão agora ser adiadas por algumas semanas e depois provavelmente haverá uma segunda volta e a tomada de posse do novo governo e do novo presidente. Seguramente esse processo será todo ele acompanhado pelo atual representante especial do secretário-geral das Nações Unidas. Como digo, acho que tem uma grande capacidade de diálogo, tem um objetivo muito específico, que é como ter feito ver aos diferentes atores que é preciso mudar de cultura política na Guiné-Bissau. Tem havido ao longo dos anos, e isto é um problema que não se encontra apenas na Guiné-Bissau, mas em muitos outros Estados africanos, é que o vencedor das eleições é aquele vencedor que ganha tudo. E que isto significa o quê? Significa que vai nomear governos apenas de uma só cor, vai mudar as chefias militares, vai mudar as chefias dos departamentos regionais do Estado, e apenas pela sua própria clique partidária. Ramos Horta tem mantido um discurso muito coerente neste sentido de dizer que temos de acabar com esta prática de que o vencedor tem direito a ocupar todos os cargos do Estado, vamos integrar na estrutura do Estado representantes de outros partidos políticos. E este discurso, digamos, que está a ser repetido por alguns dos interlocutores e dos atores políticos da Guiné-Bissau, nomeadamente do PRS. Vamos ver agora, com a eleição recente de Domingos Simões Pereira, se é um discurso que também vai ter eco no PAGC. Creio que sim, que tem de ser este o caminho a seguir, e creio que os atores políticos já o perceberam. Outro discurso e outra intenção, outra ação que Ramos Horta pretende levar a cabo é garantir que, na sequência da eleição do novo governo da Guiné-Bissau, há uma conferência de doadores para encontrar dinheiro para projetos de curto prazo, para projetos de emergência, mas também para projetos de médio prazo, para os próximos 5 anos, para aquelas reformas que são necessárias fazer na Guiné-Bissau para garantir alguma estabilidade ao país. Em primeiro lugar, aparece a reforma do setor da segurança, que é uma reforma adiada na Guiné-Bissau, que me parece verdadeiramente essencial para garantir estabilidade política e propiciar o desenvolvimento humano daquela terra. Nesse sentido, o Exército continua a ser uma sombra, continua a ser uma espécie de nuvem que paira sobre a Guiné-Bissau, ou nem por isso? As eleições vão ser verdadeiramente a prova de fogo para esta Guiné-Bissau de transição, uma Guiné-Bissau que se quer endireitar, passa a expressão? Bom, os militares, ao longo destes 40 anos da independência da Guiné-Bissau, têm tido um papel decisivo e que têm estado por detrás de muitos picos de instabilidade. Creio que a mensagem repetida pelos diferentes parceiros do desenvolvimento da Guiné-Bissau tem sido de que é preciso também, do lado dos militares, um novo tipo de comportamento. É encorajante ouvir o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas na Guiné-Bissau, como ouvimos recentemente, dizer que o papel dos militares é de garantir a defesa do país, mas ao mesmo tempo ouvimos-lo dizer que para este processo eleitoral o lugar dos militares é nos quartéis. Isso é encorajante, mas sem dúvida que o grande momento de tensão não será, creio eu, não será o processo eleitoral, será o pós-eleições. Mas há aí uma cultura, uma mensagem, pelo menos uma mensagem política que tem sido repetida, e não apenas pelo Ramos Horta, mas também por outras organizações internacionais representadas presentes na Guiné-Bissau, como a CPLP, que nomeou recentemente um representante especial para Bissau, um embaixador brasileiro, mas também a União Africana e a União Europeia, de que é preciso levar este processo a bom porto para a Guiné-Bissau regressar no mais breve possível
para o convívio com as outras nações e o regresso às instituições internacionais de qual a Guiné-Bissau faz parte. Mencionava o papel da CPLP, tem sido acusada de alguma inércia, até já se discutiu a questão da possibilidade da CPLP integrar uma força de manutenção de paz, por exemplo, foi algo que nunca saiu do papel. A CPLP, com as condicionantes que tem neste momento, a presença, como mencionava, de um representante em Bissau é significativa. O que é que a CPLP pode fazer ao certo? Bom, não houve até hoje uma presença em nenhum país da CPLP numa situação de instabilidade, uma presença militar de forças da CPLP. Eu creio que a CPLP pode ter um papel importante. A nomeação de Carlos Moura é de facto importante para a Guiné-Bissau, para assegurar, para ser mais uma voz a indicar o rumo que se pode seguir e a aconselhar as autoridades guineenses. Nesse aspecto eu acho que é muito positivo, sobretudo porque a Guiné-Bissau é um país que tem relações muito próximas, quer com Portugal e com o Brasil. Portanto, aí, ao responder, a própria CPLP, ao responder a esta relação de proximidade dos povos com a nomeação de um representante especial, está a demonstrar que está envolvida naquele país. Eu creio que, acima de tudo, a CPLP poderá ter um papel importante na assessoria, na futura assessoria do próximo governo. Eu acho que é importante, se de facto a Guiné-Bissau vai proceder às várias reformas que tem de fazer, referi há pouco a reforma do setor da segurança, portanto, a reforma dos militares e a reforma das forças de segurança, mas também a própria reforma do Estado. É preciso reformar o Estado, é preciso identificar o número de funcionários públicos que estão a receber, que estão nas tabelas salariais da função pública, é preciso criar um sistema de ensino que garanta que os professores são pagos e que os anos académicos, os anos escolares começam a tempo. E nesse aspecto eu acho que a CPLP poderia de facto ter um papel importante de apoio a estas reformas através da indicação de assessores que iriam possivelmente trabalhar a par de outras instituições, nomeadamente as Nações Unidas, mas também o FMI e o Banco Mundial, a tentar aplicar as reformas que se prevê que sejam necessárias fazer e que muitas delas estão identificadas e estudadas, mas que nunca foram implementadas. Essa reforma e essa renovação passa também pela renovação das estruturas político-partidárias. Falava há pouco do PAIGC, o PAIGC que elegeu como secretário-geral o antigo secretário executivo da CPLP, Domingos Simões Pereira, ele que é um líder jovem ainda e que tem já um percurso diplomático considerável. Esta renovação das lideranças pode ajudar o país de uma ou de outra forma? Eu acho que sim, quer dizer, acima de tudo, a questão do PAIGC era um imperativo legal. Para poder participar neste ato eleitoral, precisava de eleger um líder, porque o até agora presidente do PAIGC era Carlos Gomes Júnior, que se encontra em Lisboa exilado e que foi deposto, o então primeiro-ministro, foi deposto pelo golpe de Estado de 12 de abril. Eu acho que, acima de tudo, mais do que nomes, é preciso uma nova cultura e um novo discurso, uma nova filosofia. E, como dizia há pouco, esse discurso passará por perceber que o novo governo, o partido vencedor das eleições, não poderá fazer um governo que não seja inclusivo. Vai ser difícil, vai ser uma grande tentação, enfim, como acontece em qualquer outra democracia, o partido desprender-se desta mentalidade que tem sido a regra nos últimos anos, nas últimas eleições na Guiné-Bissau, mas de facto vai ser necessário que o novo governo tenha a consciência que para haver estabilidade é preciso um governo que cumpra os anos da legislatura, todos os anos da legislatura, e que integre representantes de outras forças políticas. Eu acho que isso é essencial. Insisto, mais do que nomes, é preciso compreender bem a importância desta inclusão
para garantir uma estabilidade de longo prazo na Guiné-Bissau e o desenvolvimento do país. Este processo de transição, este processo de, nomeadamente no que toca ao registro eleitoral, foi acompanhado por alguma instabilidade, ou a Guiné neste momento encontra-se pacificada, passa a expressão? Porque, como dizia há pouco, há países que só abrem telejornais ou só aparecem nos jornais quando algo de mal ocorre. Este silêncio em torno da Guiné-Bissau é um bom sinal ou nem por isso? Bom, tem havido alguns problemas, sobretudo ao nível dos direitos humanos. Tem havido alguns problemas de direitos humanos relacionados com a liberdade de expressão, mas que creio que são esporádicos. Não há uma... Enfim, isto vem nos relatórios que são apresentados regularmente pelas Nações Unidas, ao Conselho de Segurança, pela missão das Nações Unidas na Guiné-Bissau, o NIOGBIS, ao Conselho de Segurança. Eu creio que o principal problema que temos visto nos últimos meses na Guiné-Bissau é uma certa incapacidade do Estado em cumprir com as suas obrigações, nomeadamente as suas obrigações contratuais e o pagamento atempado dos salários dos funcionários públicos, que, como pode imaginar, é uma situação dramática, quando muitas das pessoas que trabalham na função pública têm 2 e 3 meses de salários em atraso. Eu diria que isto é uma consequência, de certa forma, do isolamento a que o país tem estado vetado, devido às sanções que lhe foram impostas pela União Europeia e pela União Africana, mas, acima de tudo, tem consequências, enfim, embora as sanções sejam dirigidas ao governo, há uma fatia muito grande da população que tem dificuldades em arranjar comida, os pais para os seus filhos, famílias, grandes franjas da população que têm sofrido bastante devido a este isolamento. Diria que esta tem sido a principal dificuldade deste período de transição. Conhece muito bem também a realidade da República Centro-Africana, trabalhou lá até outubro último. República Centro-Africana que voltou a estar sob os holofotes, sob as luzes da ribalta, pelas piores razões, há pouco mais de uma semana, com o despoltar de uma nova vaga de violência sectária entre cristãos e muçulmanos, ao passo que na Guiné-Bissau o problema é sobretudo de índole política. Na República Centro-Africana vai um bocadinho mais além. Sim, estamos claramente a assistir a um conflito religioso entre populações do norte da República Centro-Africana, mais próximas do Islão, da religião muçulmana, e uma franja maioritária no sul, mais próxima da religião católica e animistas também. Isto é uma consequência do último golpe de Estado na República Centro-Africana, que data do ano passado, 24 de março, em que o agora deposto presidente Bozizé chegou ao poder apoiado por uma aliança de movimentos político-militares que avançaram até Bangui e conquistaram o poder, com um grande apoio de mercenários vindos do Sudão e vindos do Chad. Mercenários, na sua grande maioria, muçulmanos, que por onde foram avançando ao longo dos das centenas de quilómetros foram avançando pelo interior do país, foram saqueando e foram violando e foram dizimando, sobretudo, populações católicas. De certa forma, poder-se-á pensar que o faziam com o target, atacando sobretudo os católicos, porque havia uma proximidade maior, uma cultura comum com os muçulmanos, e no interior do país esses muçulmanos foram poupados. A partir mais ou menos de agosto do ano passado, mas mais visível a partir de outubro do ano passado, houve uma resposta por parte dos cristãos que se organizaram em milícias de defesa, os chamados anti-Balaka, que começaram a defender-se e a atacar muçulmanos. Portanto, é um conflito muito trágico,
com muitos milhares de mortos, com milhares de pessoas deslocadas, centenas de milhares de pessoas deslocadas. É um conflito num país imenso, território maior que a França, mas com apenas 4,5 milhões de pessoas. Um conflito que está a afetar, segundo os últimos dados disponíveis, cerca de 2,5 milhões de pessoas. É metade da população que está a sofrer diretamente com este conflito. As escolas não funcionam, as crianças não vão à escola. É um cenário aterrador e pouco conhecido, o que se está a viver neste momento Sim, uma vez mais nota-se um certo desinteresse por parte da comunidade internacional. A França tem algumas tropas estacionadas, também a União Africana, mas tanto num caso como noutro, as forças disponíveis nunca seriam suficientes para serenar a situação no terreno. Uma resposta por parte da comunidade internacional. Porque é que países, e uma vez mais, como a Guiné-Bissau e a República Centro-Africana não interessam? Provavelmente porque os recursos naturais que lá estão não estão a ser explorados por as principais potências que fazem parte do Conselho de Segurança. Eu acho que o problema central no que a República Centro-Africana diz respeito é a incapacidade do atual modelo das Nações Unidas dar resposta a problemas em que não há um interesse direto das principais potências mundiais. De facto, a França, como antigo poder colonial, tem mantido uma presença militar desde a independência na República Centro-Africana, mas até ao avanço das forças rebeldes em 2012, essa presença era simbólica. Eram cerca de 250 homens que faziam a proteção do aeroporto, com um acordo de segurança existente entre os dois Estados desde os anos 60. Agora, a presença militar francesa foi anunciado recentemente, irá subir para 2.000 pessoas, 2.000 homens, neste momento são 1.600, mas de facto para um território tão grande não chega. A própria União Africana tem um contingente de pouco mais de 1.000 homens no terreno, que têm sido manifestamente incapazes de travar os linchamentos públicos que têm acontecido entre elementos das forças de defesa anti-Balaka, cristãos e os muçulmanos. Porque houve uma resposta tardia por parte do Conselho de Segurança, que autorizou, de facto, agora a presença da MISCA, a missão da União Africana lá. Insisto, sobretudo, porque não há um interesse direto grande destas potências em ajudar as populações da República Centro-Africana. A própria ONU, a própria Organização das Nações Unidas é vítima nesse sentido, pelo facto de não ter, primeiro por não ter o financiamento necessário. A questão do financiamento da ONU daria pano para mangas, mas por outro lado por estar refém também das deliberações, sobretudo do Conselho de Segurança e sobretudo do jogo de poderes que se joga também no Conselho de Segurança. As Nações Unidas, como uma organização internacional, depende dos Estados-membros que a compõem. Neste caso, depende, sobretudo, da decisão e do entendimento comum dos principais países que fazem parte do Conselho de Segurança, dos membros permanentes do Conselho de Segurança, dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, da China e da Rússia. Se não há um entendimento comum por parte destes 5 países, se não há um interesse comum ou se não há a capacidade de um dos 5 membros permanentes de convencerem os outros 4 a seguirem o seu rumo, as Nações Unidas simplesmente não atuam. De certa forma, a resposta das Nações Unidas no que à República Centro-Africana diz respeito foi positiva, mas acima de tudo foi demorada. Neste momento o que temos no terreno, temos acima de tudo uma presença mais intensa de militares franceses pela sua própria iniciativa, devido às relações duradouras que tem mantido com a República Centro-Africana, um pouco como no Mali, que foi após a intervenção unilateral. É uma presença lícita, porque no Mali as forças francesas fizeram de facto a diferença.
Essa presença francesa foi criticada por muitos, mesmo no seio da própria Europa, como um gesto, de certa forma, imperialista. Passa a expressão, uma expressão que caiu um tanto ou quanto em desuso, mas é uma presença lícita. Os interesses franceses, tanto no Mali como na República Centro-Africana, que não são assim tantos quanto isso, por exemplo, na Costa do Marfim, são bem mais salientes, justificam este tipo de intervenção? Eu acho que sim, eu acho que em termos de direito internacional e das relações internacionais acima de tudo, há um entendimento neste momento aceito por todos que existe uma responsabilidade de proteger populações que estão a ser alvo de situações que, enfim, já ouvimos alguns observadores, e nomeadamente pessoal de topo das Nações Unidas, falaram num genocídio que está a decorrer neste momento na República Centro-Africana. Em casos tão claros como este, em que de facto há um conflito étnico ou religioso com divisões muito claras, há uma responsabilidade de proteger as populações desses países, independentemente das questões relacionadas com a soberania. Portanto, eu diria, respondendo à sua pergunta, que sim, é legítima esta intervenção, porque há de facto o risco considerável de milhares e milhares de pessoas serem mortas. E, portanto, isto justificaria uma intervenção. E se há uma incapacidade por parte das Nações Unidas de responderem elas próprias através da sua própria força de intervenção, autorizando uma intervenção unilateral de uma força de uma antiga potência colonial, que é o caso da França. Não me parece neste momento é que, mesmo com uma força de 2.000 homens, e seja capaz de separar as partes que estão em conflito neste momento. Será preciso seguramente muito mais, uma força militar, uma presença militar muito maior para poder resolver este problema, sendo que parece-me a mim que depois há de ser preciso fazer um grande esforço de reconciliação nacional, porque as feridas deste conflito vão perdurar muitos e muitos anos, dada a barbárie que temos assistido na República Centro-Africana, que inclui mutilação de crianças, mortes na praça pública, chacinas autênticas. Colocava-lhe uma última questão. Está de regresso à África, à Guiné-Bissau, uma vez mais. Regressa com uma apreciação positiva, chamemos-lhe assim, ou regressa à África com ceticismo? Eu estou convencido que estão reunidas as condições para a Guiné-Bissau virar uma página. Acima de tudo, eu acho que é muito importante realizar as eleições. Esse é o nosso objetivo, um objetivo coletivo, já para abril. E a seguir é, de facto, preciso fazer passar a mensagem de que uma nova cultura de tolerância democrática é precisa, que será essa a única forma do país ter estabilidade e perseguir o caminho do desenvolvimento. Agradeço uma vez mais, Dr. Rui Flores, o facto de ter aceito este convite que lhe foi dirigido pelo TDM. Quanto assim que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa como habitualmente na próxima terça-feira, com um novo tema e um novo convidado.